E aí, pessoal, tudo certo? Pois é, mais um episódio, segundo episódio dublado dessa série. Eu não tenho muito a dizer além de, mais uma vez, agradecer a todo mundo que tem me ajudado, dado like, visto o vídeo até o final e tudo mais. Não tenho muito a dizer, então vamos pro episódio. O episódio começa com aquilo que a gente viu no final do último episódio do Starscream virando líder, tá? Junto do Thundercracker e do Soundwave, pra poder ir até uma outra base pra pegar Energon de novo. Isso já tá ficando meio repetitivo, mas enfim. A gente vê que não só os governos do mundo conhecem os Transformers, mas também as pessoas já que sabe que quando chegam e já avisam que são eles e a polícia tenta ajudar contra eles, o Starscream reage da melhor maneira. Diga, vocês estão cercados! Estou morrendo de medo! Saem todos daqui, vamos! Vamos embora! Saiam! Bom, eles continuam a preparação dos cubos de Energon como sempre, só que em pouco tempo os Autobots já chegam. Eles acabam chegando bem quando os cubos estão sendo terminados mesmo. E daí nós vemos nossos três Autobots principais nessa cena, o Optimus, o Cliff Jumper e o Brawl. O que é um pouco estranho porque a gente parecia ter bem mais do que só três. Mas enfim, durante essa cena, além do Cliff Jumper ser jogado no Brawl, e a gente vê que o Brawl tem uma resistência maior porque ele continua de boa mesmo com o Cliff Jumper sendo arremessado nele, de uma luta entre o Optimus e o Starscream, que eu acho interessante. Tipo, eles não são rivais como o Optimus e o Megatron, mas ainda assim interessante. O Starscream substituindo o Megatron enfrentando ele, a diferença entre personalidades deles. Do Optimus sendo um cara que se pode contra todo mundo e o Starscream um egoísta. Como nessa cena que ele simplesmente abandona o Soundwave, que sai correndo de uma forma estranhamente engraçada. Mas acaba sendo impedido pelo próprio Blue Streak. Mas, enfim, nesse caso, diferente do que a gente normalmente vê com o Megatron, a missão acabou não indo muito bem, eles não conseguiram pegar os cubos de Energon e tomaram uma coça. O Optimus ainda diz pro Prowl e pro Blue Streak, inclusive tem um que ele fala com o Prowl, mas aparece o Blue Streak, pra eles acabarem seguindo os Decepticons. E enquanto isso, estão eles nos céus voando e o Thundercracker reclamando do Starscream ser um péssimo líder. Mas enfim, depois disso nós voltamos novamente para Cybertron, para agora ver como está Megatron e Shockwave. Eu preciso retornar à Terra. Estou preocupado com as tolices que o Starscream deve ter feito na minha ausência. Você em breve saberá, Megatron. Starscream, Thundercracker, está me parecendo que o líder Optimus colocou vocês dois num compactador laser de luz. Megatron, você está vivo! Não demonstre tanta alegria. Preste bem atenção. Vamos atacar o laboratório como planejamos. A fórmula antimatéria nos dará a chave para a superenergia. Maravilhoso, Megatron. Com sua liderança não podemos falhar. Liderança coisa nenhuma. Se não conseguirmos peças para nos consertarmos, estaremos liquidados antes de obtermos sua preciosa fórmula. Substituam as suas peças e façam isso rápido. Me encontrem no deserto, perto do laboratório, em 5 milhões de astros segundo. Faça uma boa viagem, Megatron. Em pouco tempo o Megatron já voltou, que eu acabei achando meio ruim. Teria sido legal se ele ficasse mais tempo fora pra gente ver mais a liderança do Starscream e mais interações entre o Megatron e o Shockwave. Mas enfim, ele chega e já é bem recebido por dois grandes fãs, o Rumble e o Laserbeak. E depois disso nós voltamos para os Autobots. Lá vão pro laboratório em que tem essa tal antimatéria. Lá é o Bumblebee que acaba levando o Spike junto do amigo dele, o Chip. Lá eles acabam indo juntos até a porta do laboratório. Mas o Reflector tá mais uma vez entrando em ação. Esse caso registrando a senha para os Decepticons poderem usar mais tarde. Lá eles acabam se encontrando com o Dr. Alcazar, que acaba falando para eles e explicando o quanto que o chip é importante para todo esse projeto. E além disso, ele acaba ainda dando um disquete para ele. Disquete, para quem não sabe, era tipo o pendrive de antigamente. E que nesse caso vai acabar permitindo o chip acessar o computador do laboratório pelo computador da casa dele.
Inclusive, uma coisa que eu não reparava nesse episódio são essas cenas que dão mais uma cara do Chip. Eu não esperava que ia ser tão detalhado. O rosto dele parece que até tá com um estilo meio de anime. Ficou muito detalhado. Detalhado é o que eu queria dizer. Mas bem, depois disso eles acabam saindo do laboratório, onde eles acabam sendo atacados pelo Laserbeak, que acaba assim, tentando dar uns tiros neles, mas eles acabam fugindo. Eles acabam chegando na cidade e se escondendo em um estacionamento subterrâneo. Enquanto isso, o Megatron, que tá sem o símbolo dos Decepticons, acaba vendo que o Spike, o Chibi e o Bumblebee fugiram e provavelmente vão acabar avisando o Optimus, e assim eles têm que chegar antes no laboratório. Enquanto isso, o Chibi acaba sendo deixado na casa dele, onde ele pretende avisar o Dr. Alcazar pelo computador sobre isso tudo dos Decepticons. E além disso, o Spike acaba falando que o Optimus já tá indo e que o Bumblebee chamou o Prowl e o Blue Streak. E assim a gente volta para os Decepticons, onde ainda estão reparando o Thundercrack e botando asas para ele. Acho uma coisa um tanto engraçada isso. Ainda mais que parecem asas de outros aviões que estão sendo recolocadas. Mas nossa dupla policial chega. Você fala demais, rapaz. Agora é você, rapaz. Vamos acabar com esse papo de uma vez. Vamos acabar com essa sucata. Ei, desta vez vocês não terão seu líder para salvá-los. Inclusive, eu até acabei notando isso, que o Blue Streak é dublado pelo Mário Monjardim. Eu realmente não esperava ver ele por aqui, mas é uma dublagem que eu gostei, que combina até. E enquanto isso, os Decepticons acabam invadindo o laboratório. Eles acabam chegando com tudo. Enquanto isso, o Chip tá tentando contatar o Dr. Alcazar para avisar sobre essa invasão. Mas, no final das contas, mesmo eles acabando capturando o doutor, ele ainda assim vai lá e fala que ele acabou deletando todos os arquivos da antimatéria. E o Megatron, usando uma habilidade um pouco estranha, que ele parece que detecta se ele tá realmente falando a verdade ou se ele só tá analisando os dados, mas enfim. Ele acaba falando que eles não precisam do doutor e por isso eles têm que deixar ele atrás de outra pessoa que ainda contém a fórmula, que no caso é o Chip, que acabou recebendo no computador dele todos os arquivos. Mas enfim, enquanto isso nós voltamos para os nossos Bad Boys Autobots. À frente, Blue Streak! Meu computador de combate está avariado. Eu estou sem forças. Eu tenho que me ligar a um outro computador em rede. Eu estou vasculhando. Aqui é Autobots Pro chamando. Eu preciso urgente de ajuda. Responda, por favor. Meu computador de combate foi atingido. Alguém na escuta? Um Autobot? Prowl! Aqui é Chip Chase. Não se preocupe. Estou assumindo o controle. Rapaz, você me fez executar uma manobra fantástica. Você pensa igualzinho a um de nós. Obrigado, Prowl. Estou me esforçando. Então continue, rapaz. Formamos uma equipe e tanto. Temos que pegá-los antes que escapem. Não vai ser fácil. Só espero que isto funcione. Por que está me dirigindo para realizar esta ação, né? Você verá num minuto. Se eles se impressionaram com isto, esperem para ver o que farei a seguir. Esse é um ser humano que tem qualidades para entrar no meu time. Então, depois desse acesso que o Pro conseguiu ter até a casa do Chip e do caos que é criado com os foguetes desse jato, os Decepticons acabam tendo que sair. Eu até deixei essa cena rolar mais, como puderam ver, porque além de ter uma ação que eu gostei, também foi legal ver essa questão da dublagem, que eu gosto muito de ouvir essa voz do Pro feito pelo Dário de Castro e também do Mário Monjardim. Claro que mesmo que não tenha falado tanto, ainda é uma dublagem bastante legal, ainda mais considerando o quanto que ele é uma lenda da dublagem.
Mas bem, enquanto isso, os Decepticons estão indo e o Megatron acaba falando que eles têm que ir até a casa do Chip, já que agora é ele que tá com os arquivos. E para isso o Soundwave manda o Ravage capturar ele. Só que chegando lá, o Chip, sabendo que os Decepticons estão invadindo, ele vai lá, acaba pegando o disquete dele e vai lá e quebra ele. Sim, os Decepticons acabam perdendo todos os arquivos sobre a antimatéria. E para isso o Ravage tem uma solução bem melhor. Excelente, Ravage. Enquanto isso, tá finalmente chegando o Optimus e o restante dos Autobots pra salvar o Chip e dar um jeito nos Decepticons. Só que eles acabam vendo um outro problema, já que os Decepticons agora estão usando o laboratório quase como uma base mesmo. Eles tudo de guarda e mirando pra caso alguém apareça. Fora que ainda falam que se os Autobots tentarem alguma coisa, eles vão dar um jeito de vez no Chip. Enquanto os Autobots estão planejando o jeito de entrar, o Soundwave está usando uma habilidade dele. A habilidade de ler mentes para ele descobrir a fórmula da antimatéria. E depois de descobrir, o Megatron simplesmente fala pro Soundwave se livrar do Chip. Inclusive, acho que não precisa falar o quão estreito tá o rosto do Megatron nessa cena. Mas enfim, os Autobots estão vendo como entrar. E eles acabam tendo uma ideia. Que é, no caso, usar um Round para criar hologramas e o Mirage para entrar invisível. Então, o Mirage acaba realmente ficando invisível, como eu falei, enquanto o Round se disfarça de uma rocha. E de Decepticon nós temos só o Rumble de guarda. Sério, com tanta gente, se for botar logo o Rumble, que é o menor. E o Bumblebee ainda acaba voando com o Spike. Porque eu jurava que já ia ter parado de vez, mas ainda estava se adaptando nessa questão dos Autobots não voarem mais e tudo mais. Enquanto isso, a antimatéria acabou sendo criada e agora eles vão usar ela para poder criar o restante dos cubos em Ergon. Mas, no meio de tudo isso, o Chip acaba tentando impedir eles, mas acaba não dando muito certo e o Megatron ainda fala pro Thundercracker se livrar dele de uma vez. Mas, para impedir isso, acabam aparecendo diversos rounds. Liquide-os! E usando essa distração, o Bumblebee e o Spike acabam chegando, que acabam também sendo salvos pelo Mirage, que acaba impedindo o Starscream de atirar neles. Inclusive, é estranho como que o Starscream, nessa cena, tá usando o raio dele como se fosse uma arma mesmo, com ele segurando. E o Bumblebee sai que fica parecendo que o Bumblebee simplesmente magou o Chip desse jeito. Mas de alguma forma ele acabou entrando dentro do Fusca numa boa. Ele praticamente foi enfiado dentro da bunda do Bumblebee. Mas enfim, eles acabam saindo de lá no estilo mais veloz e furioso possível. E o Ram acaba vendo que ele foi um incompetente que não conseguiu cuidar das coisas. E com o Chip resgatado, agora só basta o Optimus e os outros Autobots invadirem com tudo lá para eles poderem tirar a antimatéria das mãos dos Decepticons. Eles acabam todos chegando, só que o Megatron acaba dizendo que agora já é tarde demais. Ele joga um dos cubos para cima e acaba explodindo ele. Inclusive, de ver como isso tem sido estabelecido nos últimos episódios. O Energon ele pode ser meio que explosivo se atirarem ele. Mas, bem, os Autobots acabam saindo de lá todos feridos e acabam indo em direção para a base para poderem ser reparados e tudo mais. Enquanto isso, o Megatron fala que agora com esses novos cubos de Energon vai ser mais fácil de usar o Autobot, ele vai reduzir eles a moléculas. E voltando para a base, eles acabam chegando para serem reparados finalmente pelo Ratchet e pelo pai do Spike. Enquanto isso, o Chip está se sentindo um pouco culpado por tudo isso, por ele se achar responsável de entregar a fórmula para os Decepticons. Mas o Jack consola ele, falando que não foi culpa dele, que ele não teria como apagar a fórmula do cérebro dele e que... E ele ainda fala que o Spike e que o Chip podem acabar ajudando ele em um projeto. Eu adoro a voz do Jack feita pelo Roberto Macedo. Enquanto isso, os Autobots acabam vendo que os Decepticons estão se aproximando. E o Optimus já acaba avisando sobre isso, que eles já todos sabem muito bem com o que eles vão ter que lidar, como que vão ter que agir.
Mas o Sideswipe e o Sunstreak acabam tendo uma ideia sobre como lidar com eles. Inclusive é curioso que o Sunstreak e o Sideswipe são irmãos gêmeos, sendo que é o Bluestreak e o Prowl que são praticamente idênticos. Mas bem, os dois acabam voando até os Decepticons e acabam atrapalhando o voo do Skywarp e do Thundercracker. E realmente os Autobots ainda estão voando mais nesse episódio, mas bem menos comparado com os Decepticons. Ainda estavam ajustando tudo isso. Mas esse plano acaba não indo muito longe, já que o Starscream já acaba derrubando o Sideswipe e o Sunstreaker também. Com os dois caindo de paraquedas e o Sunstreak falando que eles têm que melhorar o jato judô deles. Já no campo de batalha, os Autobots já estão tomando um monte de tiro dos Decepticons. Várias explosões vindo com tudo neles. E o Megatron acaba descendo, onde ele acaba falando que agora ele vai se transformar na arma mais poderosa com esses cubos de Energon. E é curioso como ele fala nisso de arma e em seguida ele se transforma no modo pistola dele, no modo Luger. Acaba ficando um pouco engraçado por conta disso. Mas bem, o Starscream continua atirando que nem louco contra os Autobots e causando bastante dano. Mas o Wheeljack acaba entregando o tal dispositivo pro Spike e pro Chip. E o Optimus, junto do Brawl, acabam dando um jeito pra se livrar da arma do Megatron. Do Megatron como arma. Bom, você entendeu. E dessa vez o Skywarp que acaba segurando ela. E é curioso que o Spike vem e acaba usando uma espécie de britadeira pra acabar furando o Skywarp. E o Skywarp fica segurando ele. E ele podia atirar em qualquer momento nele de uma vez, mas ele prefere enrolar. Tanto no Spike quanto com o Chip, que acaba instalando o dispositivo na perna dele. E esse dispositivo do Jack acaba sendo ligado pelo Telecray e acaba desorientando o Skywarp. Acaba deixando ele todo confuso, não conseguindo atirar direito. Ele até quase acaba acertando o Rumble, e com isso o Megatron acaba voltando ao modo normal dele. E daí o Megatron acaba resolvendo ir embora, já que a temperatura da antimatéria não conseguiu chegar na temperatura da ignição e podia destruir ele. E realmente acaba explodindo com tudo. Os cubos, ele termina todo ferrado no chão e tremendo. Opa, Decepticons, retirem-se. Retirem-se! Você é o nosso herói. Você salvou nossas vidas. Você é um grande herói, Chip. Eu sou um herói? É verdade? É claro que sim! Você pode não ser um Autobot, mas quando você entrou na luta, você chegou a me enganar, sabia? E depois disso, o Optimus acaba falando que eles vão ficar felizes em ter o Chip como amigo, fazendo assim dele um novo integrante dos Autobots. Enquanto isso, o Megatron fala que vai se vingar do Chip e dos outros Autobots, que foram os responsáveis por fazer ele perder e que ele ainda vai se sair como vitorioso. E assim acaba o episódio. Foi um episódio bem bacana. A história acabou sendo conduzida de um modo legal até, apesar de ter as suas conveniências. Mas ainda assim foi bacana também de ver mais os personagens. O Bluestreak com o Prowl, o Sunstreaker com o Sideswipe, mesmo que seja bem pouquinho, que a cena tenha sido bem meh. Ainda assim foi legal, principalmente por causa do Chip, que é um personagem bacana. E a dublagem dele feita pelo Cleonir dos Santos acabou deixando ele um personagem mais simpático. Fora que, além disso, ele é um personagem interessante justamente por ser um desenho de ação e tudo mais, que normalmente tem mais tiro, e mostrar que o Chip, mesmo sendo cadeirante, ele ainda assim acaba sendo um aliado forte, que acaba ajudando bastante nas batalhas, principalmente pela inteligência dele. Mas, bem, foi esse o episódio. Mais uma vez, agradeço por todos que me acompanharam, e é isso. Até a próxima. Fui!